Queria a comunidade espírita Ramatiz receber aqui todos vocês para esse nosso estudo dessa noite que me foi pedido, dentro desse tema. Vamos então respirar bem suave, bem profundo, para a gente poder fazer uma prece. Vamos lá então, vamos tomando desse ar, vamos tomando da nossa presença, de estarmos aqui hoje reunidos, para podermos conhecer um pouco mais do Teu Evangelho, do Mestre, para podermos fazer as reflexões que já nos são possíveis, para olhar para aqueles aspectos em nós que nos oportunizam as transformações, as mudanças. Então nós vamos pedindo o auxílio da nossa luz, do nosso ser superior, dessa fonte divina que existe em cada um de nós, para que ela esteja aqui ampliando em nós a nossa compreensão do ponto de vista da mente, do pensamento, do ponto de vista do sentimento, do ponto de vista da expressão, para que nós possamos aproveitar esta oportunidade desses nossos minutos aqui juntos. Ligados então a Ramatiz, a toda essa equipe espiritual que já se faz presente, que foi preparando aqui o nosso salão, que foi preparando esse momento, nós vamos sentindo a presença amorosa do nosso Mestre entre nós, como ele nos colocou, que quando 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, aí também ele estaria. Então nós pedimos a guiança, nós pedimos o amparo, nós pedimos a proteção para esse nosso encontro desta noite. Que Jesus nos abençoe. Tá bom assim, né? Então é isso. Nos foi pedido esse tema que está lá no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 94, que é uma psicografia do Chico, no Benfeitor Emmanuel, e sempre esses livros, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Bênçãos de Luz, eles sempre começam com um trechinho do Evangelho, e aí o Emmanuel faz ali o comentário. Ele normalmente dá o título, que tem a ver com o trecho do Evangelho, nesse caso aqui é o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 30, que está escrito assim, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, o nome que o Emmanuel deu a esse capítulo, que é o nosso estudo, as nossas reflexões de hoje, é Ao Salvar-nos. Então, a gente pode, pelo título, a gente pode entender que Emmanuel já está, de alguma forma, falando do nosso Mestre Jesus, falando desse Espírito que naquela época nós tínhamos dificuldade de compreender o que era isso, qual era o sacrifício desse Espírito pela nossa salvação. Então, Jesus é verdadeiramente o nosso caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas claro que o próprio tema já traz a ideia de que isso é um processo ao salvar-nos. Isso aqui, de alguma forma, traz essa ideia de continuidade, que não é uma coisa assim de uma hora para outra. Dentro da doutrina espírita, e eu achei que nós deveríamos comentar um pouco sobre o que seria esse processo da salvação. A salvação, em termos da visão espírita e da visão espiritualista, é que nós devemos olhar para esse aspecto da salvação como um trabalho interior, como um processo de mudança, de transformação que nós somos capazes de fazer a partir dos acontecimentos, a partir das dificuldades que a vida vai nos apresentando. Então, na visão da doutrina espírita, não é um ato instantâneo, não é aquela ideia que normalmente, quando a gente está passando por uma dificuldade, um problema, a gente quer resolver, a gente quer ser o primeiro colocado para sair daquele problema, eliminando aquilo logo. Não, a salvação, no caso espírita, é a construção do reino de Deus dentro de nós. E nós fazemos isso
através do contato, através do relacionamento. Então nós entramos em contato com aqueles aspectos em nós que precisam de mudança, que precisam de transformação, e nós vamos fazendo isso. O Criador permite que nós possamos fazer isso ao longo do tempo, ao longo do processo. Então, basicamente, o contexto é mais ou menos esse aí. A doutrina espírita, quando ela fala sobre isso, e ela traz isso em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro de base de codificação, que é o Livro dos Espíritos, que é aquele tema que a maioria, aquele que já tem algum contato com a doutrina espírita, sabe que fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião, não é fora da doutrina, não é estando dentro de uma doutrina que você vai salvar-se, né? Que esse sentido da salvação é a salvação da sua alma, é o seu processo de crescimento espiritual nesse caminho de retorno a Deus. Então, fora da caridade não há salvação significa que, mesmo que eu não tenha uma religião, mesmo que não professe uma religião, é aquilo que eu pratico, é aquilo que eu externalizo de mim, seja por palavras, seja por pensamentos, ou seja por ações, que é isso verdadeiramente que tem a ver com o relacionamento. Quanto mais eu me relaciono nesses valores da vida eterna, mais eu estou construindo o meu processo de salvação. Então é assim que normalmente, claro, resumidamente, daria para fazer várias palestras, se a gente pegasse esse tema com outras pessoas também, para falar um pouco sobre essa questão da salvação. Durante o texto a gente vai discutir um pouco isso. Eu trouxe aqui, ipsiliter, tudo que o Emmanuel traz nessa uma página desse capítulo 94. E ele diz assim, a criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. Então aqui a gente tem que fazer outro parênteses, porque do ponto de vista da matéria, eu acredito, a doutrina espírita e Ramatiz nos conta, que o grande sacrifício do nosso mestre foi deixar os seus reinos de conquistas que ele já havia feito como um espírito puro que ele é, e vir para esse local, para esse planeta ainda inferior de provas e expiações, para estar entre nós e exemplificar. Então o Evangelho não é algo que eu devo falar, não é algo que eu devo ficar aplicando aos outros. O Evangelho, ele pode ser dito, nós podemos até usar palavras, mas é algo que eu preciso colocar dentro de mim, é algo que eu preciso exemplificar a partir de mim. O exemplo verdadeiramente ele arrasta, né? Às vezes a gente fala uma coisa, mas internamente a gente está sentindo outra. E às vezes a gente nem percebe que as pessoas captam que, na verdade, o sentimento ele tem mais poder até do que emana da minha fala ou do meu pensamento. Então, o sacrifício que o Emmanuel traz aqui é aquele sacrifício que aquelas pessoas naquela época, e nós hoje ainda não podemos compreender, como sendo o sacrifício de alguém que abre mão de si, que consegue não levar em consideração as ofensas, né? Ninguém nem conseguia ofender Jesus porque ele não tinha uma soberba, ele não se colocava num ego acima das pessoas, ele se colocava de igual, mesmo sendo um espírito dessa magnitude, como o coordenador desse planeta Terra, como aquele que se responsabilizou pela nossa caminhada. Ele conhece, segundo a espiritualidade nos diz, ele conhece a condição de cada um de nós individualmente, pessoalmente. Na nossa compreensão é muito difícil aceitar isso. Fala, não, Jesus conhece a nós. Sim, então nesse sentido, Jesus é o Salvador, mas nós não podemos acreditar, como algumas doutrinas nos dizem, que eu não preciso fazer nada, que eu não tenho a minha parte, porque a espiritualidade nos diz que a cada um será dado segundo as suas obras. O Mestre vai estar sempre nos auxiliando, nos mandando as melhores energias, quando nós oramos, quando nós pedimos ajuda, Ele está sempre próximo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então Jesus é verdadeiramente um Salvador, e nós precisamos então compreender esse sacrifício dele, não só do ponto de vista material, porque muitos foram crucificados. Era considerada a morte mais infamante, era considerada aquela morte que seria dada àqueles piores criminosos. E a gente sabe que Jesus não tinha
nenhum pecado, ele não tinha nenhuma maldade, ele só praticou o bem, e a si mesmo ele trabalhou na renúncia, até quando Pilatos diz a ele, perguntando que ele era o rei, ele diz: tu dizes, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E depois ele não respondeu mais ao inquiritor romano, ele simplesmente deixou que o processo acontecesse. Então aí o Emmanuel nos traz o segundo parágrafo, que ele diz assim, a terra, né? Então eles não compreendiam esse sacrifício de alguém, porque eles entendiam assim, que a ideia de um rei, a ideia de ter poder, eles não compreendiam o poder de Jesus, que é o poder interno, que é o poder do Espírito. A compreensão nossa sobre o poder ainda é uma compreensão muito ligada à força, ligada a ter influência, a ter exércitos, a ser capaz de constranger o outro a fazer aquilo que eu quero. Por isso que mesmo passado 2000 anos, nós ainda, em muitas circunstâncias, também não compreendemos isso. Emmanuel diz assim, a terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Então, se a gente parar para pensar nisso aqui, a gente vai ver que talvez não mudou tanto, que nós ainda damos, os valores que nós damos são aqueles que têm posses materiais, são aqueles que têm poder de mando. E a ideia que eles tinham, mais ou menos, inclusive entre os apóstolos, também era essa, de que seria um reino físico. E o reino que Jesus veio implantar no planeta é um reino espiritual, que é um reino dentro de nós. Como eu disse, meu reino é um reino, como ele diz lá a Hanan, aquele que o julgou, o meu reino é obra divina no coração dos homens. Então ele traz essas ideias e a gente pode pensar, o que é hoje, se não ainda, se a gente parar para pensar nessa internet, né? Às vezes uma pessoa que não tem um conhecimento profundo, que não tem uma moral desenvolvida, e aqui sem querer fazer julgamento, né? Às vezes ele tem 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores. Vocês veem que mais ou menos esses altares, eles continuam funcionando. A nossa valoração, em muitos momentos, é feita em cima do poder, do campo, da matéria. E, portanto, hoje, nós temos esses exemplos aí. Esses dias eu vi lá um menininho, já tem muito tempo que ele, acho que eu já até falei aqui, ele ganhou não sei quantos milhões de seguidores porque ele abria os presentes, né? E aí, na hora que ele abria os presentes, os pais filmavam, e a partir daí ele foi ganhando mais seguidores, e isso traz muita remuneração, traz muita visibilidade. Então, o nosso campo de percepção de vencedor, normalmente, como o Emmanuel diz aqui, ainda está muito ligado nessa questão da conquista. Nessa época ainda era maior ainda. Nessa época de Jesus era maior, porque só tinha poder quem conseguia ter exércitos, quem podia ter arma, quem podia ter poder financeiro para poder conquistar, para poder fazer escravos, para poder dominar, enfim, para fazer todos os processos referentes ao campo aqui da preponderância na matéria, né? Ser o primeiro, estar em primeiro lugar. Por isso que Jesus foi sacrificado, porque eles não compreendiam o que era isso. Tem um conto no livro Boa Nova, do Humberto Campos, onde é contado, inclusive, que Judas também pensava assim, que ele fez lá um acordo com os judeus, né, no Sinédrio, que ele entregou Jesus, muito mais por ignorância, porque, resumidamente, a ideia dele, que é contada lá, é que como ele achava Jesus muito manso, muito tranquilo, meio tolo, eles prenderiam Jesus, fariam uma revolução, tirariam os romanos daquela região de Jerusalém, da Galiléia, de toda aquela região da Judéia, e depois disso, quando eles assumissem o poder, eles trariam Jesus, colocariam no trono e diriam, agora, com a sua brandura, com a sua bondade, você pode reinar. Então, vê como nós somos crianças imaturas. Então, esse era o pensamento de Judas, que acabou saindo completamente fora, porque a partir do momento que eles prenderam Jesus, ele foi acusado, né, de ser um revolucionário, portanto, isso era perante um
Império Romano isso era muito perigoso e ele recebeu essa condenação. Então essa fala aí é justamente de um soldado que olhava para Jesus na cruz e dizia: mas você não é o rei dos judeus? Você não é o poderoso? Por que você não desce da cruz e salva a si mesmo? Porque essa era a visão que eles tinham do que é ter poder. Então isso a gente tem que fazer a pergunta, porque meu trabalho aqui é de fazer as perguntas, né? Quais são os valores que verdadeiramente eu estou dando ao mundo? Porque cada um está num estágio aqui, estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, mas eu preciso entender se eu estou mais preocupado com o meu orgulho, com a minha vaidade, eu estou mais preocupado em ter posse, eu estou mais preocupado em ser famoso, ou eu estou preocupado com aqueles valores que são os valores da eternidade, que são os valores da amizade, da solidariedade, da fraternidade, da humildade nos relacionamentos que eu tenho. Porque quando nós estamos baseados nesses valores vamos dizer assim, daquilo que verdadeiramente não deixa de existir, que é a vida espiritual, a nossa casa, a nossa construção, ela é feita sobre a rocha e ela é feita e ela continua sólida. Quando nós colocamos os nossos valores nos processos temporários da conquista, do ter, da exibição, do aplauso, de alguma forma nós estamos em algum momento sendo convidados a ter que deixar tudo isso aqui nesse plano. E às vezes não é no momento que a gente queria, da forma que a gente queria. Então a gente vai, conquista dinheiro, conquista poder, a gente conquista bens materiais, a gente conquista aplausos, e a gente às vezes olha para isso em muitos momentos, como a gente tem muitos casos, né? Porque se não fosse assim, as pessoas que têm posse não teriam problemas. E a gente vê aqui a quantidade de pessoas que têm uma boa condição financeira, tem muitas conquistas materiais, mas que às vezes estão inclusive em processos depressivos, né? Então, num momento lá, em algum momento nós vamos ser convidados a deixar aquilo que é da terra aqui na terra. Por isso que eu estou fazendo um questionamento aqui sobre aquilo que verdadeiramente tem importância, sobre o que manda em mim, sobre aquilo que me faz acordar de manhã e caminhar na vida. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar os valores ou os processos da matéria. Nós estamos aqui vivendo uma experiência na matéria, somos espíritos, devemos trabalhar, devemos não ser pesados para ninguém, devemos nos aprimorar, devemos estudar, mas eu não devo fazer isso acreditando que a vida é só isso. Esse talvez seja o ponto que a gente precise trabalhar um pouquinho hoje aqui e durante essa e as próximas encarnações. Então, eu estou vivendo uma experiência na matéria e é importante viver essa experiência com tudo que ela tem, mas sabendo que eu sou um espírito e, portanto, um espírito feito à imagem e semelhança de Deus, imortal. E eu vou carregar as experiências, o aprendizado daqui para as outras vidas. Então tá lá, ó. Aquele Messias, continua Emmanuel, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Então, o Emmanuel nos traz aqui que, passados 2000 anos, em muitos momentos, mesmo já tendo algum conhecimento, eu ainda atuo nessa busca ou nesses valores da matéria. E é importante que a gente possa reconhecer isso e saber que esse processo é um processo de transformação. Ele é um processo lento e gradual de ir entrando em contato com aquilo que eu, para esse plano aqui, preparei para transformar, para mudar dentro de mim, porque é isso que nós vamos levar para lá. Então Jesus dava esse exemplo de não oprimir ninguém, Jesus dava esse exemplo de agir na caridade. Agir na caridade, normalmente o conceito que a gente tem é algo material, de dar uma esmola, de oferecer para alguém que está necessitado. O que Jesus vivenciou, não é o que ele falou, não. O que ele vivenciou, o que ele mostrou é agir com o outro como você gostaria que agissem com você. Então, o conceito de caridade, ele pode ser muito mais ampliado nesse sentido. Fazer aos outros aquilo que você gostaria de receber. Quando você está com um problema, que você vai conversar com alguém, você não gostaria que a pessoa parasse para te ouvir?
Então faça isso com o outro. Se você teve uma dificuldade, um problema, se você se abre com alguém, você não está de alguma forma também pedindo uma ajuda, então ofereça a sua ajuda. Não ofereça a solução, porque a solução que você tem é sua, mas ofereça a sua ajuda. Às vezes você pode perguntar ao outro o que ele está necessitando. Às vezes a gente quer ajudar invadindo, acreditando que eu sei o que o outro necessita, né? Então a caridade, ela é esse sentido de relacionar-se baseado em como você gostaria que as pessoas relacionassem com você. Então, ter uma religião, muitas vezes a gente imagina, e eu durante um tempo eu me peguei pensando assim, que era como se aquela ideia de que se eu tiver uma religião eu não vou ter problema. Não é isso, a doutrina espírita não nos traz isso. A doutrina espírita nos traz conhecimento, experiência, apoio, bagagem para a gente viver os momentos da turbulência. Ela nos fortalece, ela não existe para nós não termos problema, porque isso é um engano. Se eu vou para uma religião, qualquer que seja ela, acreditando que ali eu estou fiel a Deus, eu falo em Jesus e está tudo bem, portanto nada vai me acontecer, vai haver frustração, vai haver problema, vai haver queda. E é nessa hora que a gente precisa estar centrado mesmo nesse processo de esclarecimento, de orientação que os Espíritos nos trazem sobre a doutrina dos Espíritos, porque ela é uma doutrina dos Espíritos que traz a vida espiritual, que nos dá uma ideia de como é que nós vamos viver depois que terminarmos essa vida física. Ela estuda a relação entre o mundo espiritual, ou o mundo invisível, e o mundo da matéria. Por isso que ela é abençoada. Por isso que ela demorou um tempo para que nós pudéssemos ter uma certa maturidade, para que ela pudesse ser codificada a partir do Livro dos Espíritos em 1857. Vamos lá, senão não chega ao final. Então essa é a ideia, né? O que é preciso para ser salvo? Se a gente pode entender a salvação como esses exemplos que eu estou dando aqui, né? Isso está colocado lá no capítulo 7 e muitos outros do Evangelho, na parábola do bom samaritano, onde passam dois sacerdotes, um israelita, um israelita, um sacerdote israelita, e como se fosse um auxiliar, que era da outra tribo de Israel, os dois que eram sacerdotes, e eles olham o indivíduo que havia sido atacado, que havia sido roubado, eles não conseguem ver ele lá no chão, qual é a classe social dele, se ele era judeu, se ele não era, e alguém que os judeus colocavam como sendo aquelas pessoas do nível mais baixo, que eram os samaritanos, foi quem desceu do seu cavalo, foi lá, pôs a mão, limpou as feridas, cuidou, colocou ele no cavalo, levou até uma estrebaria, pagou pela estadia dele, pediu que a pessoa cuidasse dele e se alimentasse. Então Jesus faz essa pergunta a um doutor da lei que perguntou para ele: o que é necessário para que eu tenha a vida eterna? E aí Jesus dá esse exemplo, o exemplo que ele trouxe através dessa parábola, conta muito mais do que se Jesus fizesse um texto para ele, né? Então não é importante o que você professa, é importante o que você faz. É isso que é importante. Principalmente se você faz aquilo do melhor que existe no seu coração, da melhor forma, daquilo que está vibrante dentro de você. Então esse é o outro conceito que eu trouxe aqui, porque isso não era habitual naquela época. Em muitos momentos hoje também não é habitual. As pessoas às vezes estão mais acostumadas a não serem ouvidas, a não receberem ajuda, a não serem consideradas. E sem querer ou sem observar, sem ter consciência, às vezes também nós agimos assim. Então esse é o reino que a gente está construindo. Esse é o nosso processo de salvação. Esse é o processo de purificação, de limpar de nós essas coisas que são contrários aos nossos irmãos, que nos afastam do outro. Eu não preciso nem ter lido o Evangelho, basta eu saber se esse meu ato me aproxima do outro ou se ele me afasta do outro. Se ele me aproxima do outro, ele está em condições, ele está em consonância com as leis espirituais. Portanto, eu posso praticá-lo sem receio. Então vamos lá, o Emmanuel continua dizendo: em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Então são aqueles que estavam ali vendo a crucificação de Jesus,
É como se eles dissessem para ele assim, ué, mas você não é o que estava curando Deus e todo mundo? Né? Você não é aquele que disseram que poderia destruir o grande templo em Jerusalém e reerguer ele em 3 dias? Você não é o Todo-Poderoso? Você não é o enviado, né, o que está nas Escrituras? Porque na visão deles, o triunfar deles era um triunfar material. Eles queriam que Jesus, e eles acreditavam que esse rei, ou que esse enviado, viria dentro da tribo de Israel, ou seja, seria um judeu, como Jesus é, né? Mas não de um lugarzinho, um estadozinho, uma cidade tão pequenininha, tão sem expressão, né? Até os sacerdotes falavam isso, como pode vir algum de bom da Galileia? Você vê como nós temos o preconceito, e nós fazemos esses julgamentos. Normalmente, se a gente encontra alguém que tem uma posição social, ou que tem dinheiro, às vezes a nossa deferência a ele é completamente diferente, nós estamos disponíveis. E às vezes vem alguém que tem uma condição financeira muito inferior, que às vezes a gente não dá valor. Então os nossos valores ainda estão ligados nisso aí. Então ele colocou isso, né, que em muitos momentos, e principalmente naquele momento ali do sacrifício, né, de Jesus na cruz, muito sarcasmo, muito apontar de dedos, muito desdém. Então isso ele começa agora, no meio do texto, a trazer isso para nós. Então nós estamos falando aqui de um espírito de luz, governador espiritual do planeta, que passou por tudo isso. E o Emmanuel agora tenta trazer isso para nós, no nosso dia a dia. Vamos ver se a gente consegue completar esse raciocínio. Então vamos lá. Ele diz assim, nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Então, quando nós começamos a acordar para essa vida espiritual, sem deixar de ser matéria, sem deixar de estar vivendo a vida na matéria, de cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações como trabalhador, como pai, como homem de sociedade, tudo isso está dentro do bojo do processo, né? Mas ele está dizendo aqui que normalmente quando nós começamos a acordar, que nós começamos a prestar mais atenção nesses valores espirituais, que são os valores da eternidade, normalmente nós começamos a ficar diferente. Parece que nós começamos a mudar os amigos, parece que a nossa vontade ela tem uma mudança de direção. E isso, em alguns momentos, quando nós estamos tentando nos aproximar desses ideais, né, longe disso já ser conquista, porque o verdadeiro espírita não é aquele que já conquistou, é aquele que reconhece as suas imperfeições e trabalha em transformá-las, né? Não é alguém que está pronto, é alguém que está em processo de construção. Então, em muitos momentos, isso aconteceu com o nosso mestre, e ele ficou em profunda solidão. Tem vários momentos do Evangelho, um momento inclusive que ele foi ao horto e que os discípulos que estavam ali com ele, em poucos minutos eles dormiram, e esse é o sentido mesmo. Quando você se propõe a mudar, você vai ter que mudar, inclusive, o seu padrão de relacionamento, a sua forma de encarar, a sua forma de relacionar, né? E aí o Emmanuel continua lá, Se nos demoramos calados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Então aqui o Emmanuel traz uma outra ideia, que é para a gente prestar bastante atenção. Quando você já sente a vontade no coração de também oferecer aquilo que você já recebeu, o auxílio, o tratamento, a acolhida, como é aqui na nossa comunidade e em todos os outros lugares, seja na igreja católica, na igreja evangélica, você já tem uma vontade de distribuir aquilo, você já tem uma necessidade de também oferecer. Você deixa de passar por aquela ideia do pedinte, de só vir a nós, e você também já começa a querer oferecer. O problema é que nós ainda, imaturos que somos, nós ainda temos em nós muita vaidade, nós temos ainda um orgulho, e normalmente, se não prestarmos atenção a isso,
nós podemos fazer por uma motivação que seja da nossa soberba, que seja para ser visto, que seja para ser aplaudido, que é aquele mesmo aspecto que a gente conversou logo no início da nossa fala. Ou seja, eu estou muito mais fazendo para ter uma posição de mando, uma posição de destaque, uma posição de aplauso, do que verdadeiramente para servir. Eu não estou dando da minha humildade, e isso acontece conosco também como trabalhadores. Eu estou dando do meu orgulho, eu estou dando da minha soberba, eu estou dando para que as pessoas possam observar. E Jesus nos falou lá que a sua mão esquerda não saiba o que dá à direita, né? Para a gente poder prestar atenção nisso. Então, com esquecimento das necessidades alheias. Então aí perde a razão de ser. Aí perde a razão de você estar trabalhando por esses valores da solidariedade, por esses valores da benevolência, do perdão das ofensas, né? São todos esses os conceitos que a gente pode trazer para a aplicação da caridade. Então, a gente precisa pensar que, nesse momento, a condição humana de qualquer pessoa nesse plano aqui é uma condição de imperfeição. Estamos todos em busca desse aprimoramento. E como trabalhador, talvez nós tenhamos sim as melhores oportunidades, porque às vezes a gente percebe isso. O assistido tem uma dificuldade, vem, a gente consegue acolher, a gente passa ele por um tratamento energético, por um tratamento mediúnico, a gente sente no coração dele, nos olhos dele, a avidez por estudar. Não, então eu quero entrar num curso da casa, né? Eu fico impressionado realmente com a nossa comunidade. Nós começamos o curso agora, o curso de entrada da casa, com 90 inscritos. 90 pessoas nessa sala aqui, né? Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente já sente que há um despertamento, que há uma vontade. Mas a gente ainda, como todos nós também, mesmo já como os trabalhadores, que já tem algum tempo, nós também somos imperfeitos, e essa é a condição humana. Então, quando eu identifico qualquer aspecto meu, que seja, por exemplo, ligado à vaidade, eu posso continuar o meu trabalho, eu posso continuar a oferecer, desde que eu perceba que existe uma parte minha que é orgulhosa, que existe uma parte minha que quer o reconhecimento. Quando eu percebo isso, gente, eu controlo essa parte. E isso é em todos os aspectos da nossa vida, né? Normalmente, os palestrantes são pessoas que gostam de palco. Vocês veem que tem... Vocês entendem quando eu falo isso? Ou não? Né? Todo palestrante, ele tem um pouco dessa vontade de aparecer. O que a gente não pode deixar é essa vontade de aparecer ser a nossa motivação principal, né? E aqui, de alguma forma, muitas vezes, as pessoas que nos conhecem... Hoje eu estava conversando com uma amiga no meu trabalho e ela disse isso. Eu fico impressionado como as pessoas estudam. Então, as próprias pessoas que vêm buscar alguma ajuda nos colocam num pedestal que não é real. E se eu não prestar atenção a isso, eu posso ficar nesse pedestal. Então, é importante que a gente possa entender que não é nenhum privilégio, que ter uma doutrina espírita, que conhecer a doutrina espírita é um processo de autorresponsabilidade que nós passamos a ter, que nós passamos a prestar mais atenção naquilo que fazemos e daquilo que nós falamos, continuando sendo humanos, falíveis, caindo e levantando todos os dias. Então é importante que aquele que chega aqui na casa não coloque um trabalhador num patamar que ele ainda não alcançou. Eu recebi uma mensagem espiritual assim de uma avó, de uma preta velha, e ela falando assim: quando você perceber, meu filho, que eles querem colocar você num lugar que você não sustenta, que não é seu, desce de lá. Com aquela simplicidade que um preto velho tem para tocar naquele ponto-chave, né? A gente precisa se vacinar disso. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos. Olha só o que ele traz. E quando nos surpreende em experiências culminantes revestidas da dor sagrada, que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, e exclama, desdenhosa:
salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então eu interpretei aqui como sendo assim, não só o que a gente percebe que às vezes as pessoas fazem, mas que nós também fazemos. Então eu vou ler agora mais devagar para a gente poder tirar algum proveito disso aqui, né? Então, se nós temos já alguma bagagem, se nós já temos alguma informação, se nós já temos o privilégio de um estudo, de um conhecimento que traz alguns vislumbres da vida espiritual, porque a vida espiritual é muito mais dinâmica do que nós podemos imaginar, né? Então nós temos as obras, nós temos o trabalho mediúnico que nos ensina tanto, mas isso é uma fraçãozinha. Então nós já temos alguma responsabilidade sobre os nossos atos. Ocupando um cargo como um trabalhador na sessão mediúnica, ou alguém que está ali, não posso ajudar, não importa a responsabilidade, né? Aqui ele está falando de quando nós temos responsabilidades mais firmes de conduzir. Vamos imaginar aqui uma autoridade, um prefeito no executivo, uma autoridade no campo da ciência, né? Então, quando nós temos essas responsabilidades e essas pessoas às vezes nos veem cair, ou às vezes você dá uma resposta, ou você fala algo que não é aquilo que ele gostaria de ouvir, isso também acontece aqui também, né? A gente percebe que muitas vezes a pessoa olha para a gente e fala, nossa, olha, o João, nunca pensei que ele ia falar isso, nossa, me decepcionou nesse aspecto, né? Então a gente percebe esse mesmo sarcasmo em relação ao Cristo, às vezes a gente percebe em relação a gente. Por quê? Porque nós somos perfeitamente humanos, imperfeitos, falíveis, e as pessoas às vezes, por causa disso, vêm nos dar esse sarcasmo, né? Porque muitas vezes nós estamos vivendo dores, dificuldades, que aquela pessoa que veio buscar ajuda aqui também não sabe, ela nem tem imaginando, ela não sabe da nossa necessidade, né? Ela imagina que nós somos todos tranquilos, está tudo resolvido, está tudo certo, né? E a gente não, as pessoas vêm, passam aqui 4 semanas, 1 mês, e a gente permanece aqui porque os nossos problemas são maiores, os atos nossos do nosso passado foram atos muito rebeldes que prejudicaram muitas pessoas. Então a gente não deve pensar nisso, a gente não deve botar esse sentimento de culpa, mas a gente tem que compreender os processos da vida espiritual, né? Então todo aquele que já tem essa responsabilidade também passa pelos seus desertos, também passa pelas suas dores, também passa pelos seus problemas, pelos seus processos familiares, e todos nós estamos nesse sentido no mesmo barco, né? Então ele fala aqui que essa dor, que é a chamada dor sagrada, que é a dor evolução, é aquela dor que vai fazer com que eu possa compreender nesse momento se é um resgate que eu estou vivendo, se é uma prova que eu estou vivendo, se eu estou aproveitando essa oportunidade para ser melhor, se eu estou aproveitando essa oportunidade para construir dentro, se eu estou aproveitando essa oportunidade para fazer o meu processo de purificação, a minha salvação, se é que a gente pode chamar assim, né? Então, essa dor, evolução, ela é fundamental para todos nós. E aí ele diz que isso nos coloca em esferas de muita transformação, de muita mudança, que ele chamou aqui de esferas sublimes, passa junto de nós, essas pessoas, exigindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados, porque esses princípios esposados, na verdade, nós ainda não temos essas qualidades. Nós temos sementes dessas qualidades. Como vocês, estamos mais ou menos na mesma época, na mesma fase. E esses princípios que a gente esposa não significa que a gente já tem essa conquista da humildade, que às vezes a gente percebe quando a gente está atuando mesmo aqui, ou na casa, ou em qualquer lugar, que a gente está agindo a partir de um sentimento de agressividade, de um sentimento inferior, de um sentimento de inveja, de um sentimento de preconceito. Se eu não perceber que isso ainda tem morada em mim, a possibilidade de eu atuar nesses sentimentos inferiores, ela é maior e, portanto, vou receber também esses sarcasmos aí, né? Como foi lá com Cristo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Ou seja, normalmente
aquele também que já está caminhando, ele também já é alvo de pedradas, ele também já é alvo de flechadas, né? Todos nós, quando resolvemos, quando nos despertamos, nós já de alguma forma também já somos candidatos para receber essas exigências aí. E, portanto, são virtudes que nós precisamos desenvolver. Então, não significa que está pronto e acabado, significa que já acordou. Significa que não é o fim de um processo, né? É o início, às vezes uma cura que a gente obtém, uma melhora que a gente obtém da nossa saúde, ou de uma questão emocional, ou de um relacionamento, aquilo não é o fim. Aquilo é a misericórdia divina dizendo para nós, vai caminhar, segue a partir daí. Como Jesus dizia para aqueles que ele curava, né? Vá e não peques mais. Ou então, a sua fé te curou, né? Então esse é o sentido que o Emmanuel trouxe. Eu acho que é importante, para a gente finalizar, que vocês possam, ao chegar em casa hoje, aqui tem um livro na livraria, O Caminho, Verdade e Vida, é um livro que você pode ler uma página, isso aqui dá uma página e meia no máximo, que você pode ler todos os dias na hora de deitar ou na hora de dormir, que isso tem poder, tem um campo nesse livro para conversar, para dialogar com as suas necessidades do dia. E se você for colocando isso como um hábito bom, você vai perceber que você não vai sair de casa sem ler pelo menos uma página. E aí você tem outros, Fonte Viva, você tem Agenda Cristã, que é do André Luiz, você tem vários desses livros que te dão ali, às vezes, 2, 3 parágrafos para você poder fazer a reflexão, porque é através dessa reflexão que você vai fazer o processo da mudança. Vamos fazer então o nosso tratamento para recebermos o passe? Deixa eu ver se eu consigo botar uma música aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos aproveitar então para fazer uma respiração bem profunda. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos prestando atenção à música. Vamos descansar então os nossos olhos nesse caminho aqui, nessas árvores, como aqui sendo metaforicamente a nossa possibilidade de caminhar, de construir positivamente, de transformar aqueles aspectos em nós que nós não gostaríamos mais de ter, mas que estão presentes e que nós não podemos negar, porque isso não vai nos beneficiar. Vamos deixar então que o nosso pensamento possa ir caminhando. Imagine como se você pudesse aqui, bem no início aqui desse caminho, para que você possa entrar por aí, respirando bem tranquilo, bem suave. Se você tiver um outro lugar que você gosta, que você se sente bem, você pode ir para esse lugar. Você pode, a partir das reflexões, daquilo que você percebeu em você, como se houvesse aqui um campo que foi criado com aqueles aspectos
com aqueles sentimentos e com aquelas palavras que de alguma forma tocaram você. Vamos deixando que isso vá caindo então sobre você, sobre o seu corpo, bem aí na ponta no seu coronário da sua cabeça, bem no topo da sua cabeça. Abra-se então agora para receber esta energia, esses fluidos saudáveis, salutares, que a espiritualidade amiga trouxe aqui para nós, preparou para a noite de hoje. Que você possa agora, consultando aí o seu coração e a sua consciência, purificar, tirar do seu coração um aspecto que te incomoda, um aspecto que tira a sua alegria, a sua paz de espírito, a sua tranquilidade, a sua leveza. Veja se é possível você trabalhar isso agora, nesse momento. Não se ligue aos seus conceitos, seus defeitos todos. Escolha um aspecto somente. E peça a Jesus nesse momento, porque Ele está entre nós, para que Ele possa, através dessa fluidoterapia, para que Ele possa tirar isso do seu coração. Quando isso sair do seu coração, isso também vai sair do seu pensamento, isso vai sair das suas palavras, isso vai sair também das suas atitudes, das suas ações. Peça. Ele nos disse que quando nós pedíssemos, que nós seríamos atendidos. Sinta agora um irmão bem à sua frente, imagine, e ele está ali colocando as mãos sobre você e fazendo bem na região do seu cardíaco e do seu frontal, todo esse processo de dispersão, de limpeza, de equilíbrio, trazendo paz, trazendo serenidade. Respire nesse momento. Bem profundamente nessa sensação da paz que Jesus nos disse: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então perceba agora como quando você pediu ajuda, que é uma forma de oração e de prece, como você já começou a mudar a sua energia interna, a sua percepção. Deixe que agora eles possam ir completando esse seu tratamento e que você possa sentir agora no coração essa tranquilidade. Então agora nós já podemos também deixar o sentimento da gratidão, gratidão pela vida, gratidão pelos acontecimentos bons, gratidão por todos os acontecimentos, até aqueles que aparentemente eu não aceitei, eu não concordei. Vamos ser gratos, porque quando somos gratos, nós temos melhores condições de aproveitar estas oportunidades de aprendizado. E assim, já com o sentimento da gratidão, nós vamos todos juntos agradecer a Jesus através da oração do Pai Nosso. Mas nós vamos fazer aquele Pai Nosso também lá de dentro, lá do coração.
todos juntos numa só voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja. Gratidão, então, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um, que vocês possam levar, então, esse bom sentimento do coração que está aí em cada um de vocês, que vocês possam levar isso para os seus familiares, para os seus ambientes de trabalho, por onde vocês forem, que vocês sejam esses emissários do Cristo. Estaremos aqui todas as semanas, nossa comunidade, com palestras às 19h10, na segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Que Deus abençoe. Vamos com Deus.